Olá, boa noite. Estou aí já convidando aqui, gente. Convidando, nós vamos ter convidadas muito especiais hoje também. E aí, ó, eu já vou chamar uma aqui. Só um minutinho, meninas. Rapidamente eu vou chamar ela aqui. E nós já vamos ter uma conversa muito bacana. Eu demoro um pouquinho, mas eu consigo. Calma. Rapidamente, gente. Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Vamos ver se quem que entra primeiro aqui. Raquelzinha, pede aí pra você entrar, Raquelzinha. Tô tentando aqui, gente. Olha, a equipe faz falta, viu, meninas? Acho que consegui chamar a Raquel. Consegui, Raquel? Só um minuto. Um minutinho, meninas. Tem que descobrir esse segredo aqui. Rapidinho eu já resolvo isso. Raquel, consegue pedir para entrar? Me responde daí, Raquelzinha. Tô tentando aqui, Raquel. Sentindo sua falta. Quer pedir para entrar, Raquelzinha? Gente, alguma coisa tá travando aqui que eu não tô conseguindo, mas eu vou conseguir. Calma, calma, calma. Aguardem que vai valer a pena. Rapidamente, meninas. Boa noite, Rafa. Estou aqui numa briga para conseguir chamar as convidadas, mas é rapidamente, eu já consigo. Raquel, entra aí e pede para participar, Raquel. Gente, eu vou sair e voltar de novo, porque eu não sei se travou, tá bom? Não sei se travou, então. Joia! Muito bom, Raquelzinha. Pronto, Raquel, e agora? Raquel, já te chamei.
Pronto, gente, agora vai dar certo. Raquel vai entrar. Vivi, enviei o pedido. Deixa eu chamar a Vivi aqui. Já chamei Raquel, então. Pronto, já chamei vocês duas. E aí? Uau! Boa noite! Olha a nossa primeira convidada chegando. Meu Deus, Raquelzinha, só falta você, Raquelzinha. Já mandei para você. Deixa eu tentar de novo aqui. Boa noite, Socorro. Boa noite, Vivi. Rapidamente. Deixa a Raquelzinha entrar, que aí a noite é de vocês. Eu chamo. Ah, pronto, resolvido. Resolvido. Raquel, acho que. Opa! Sejam muito bem-vindas, meninas. Olha, é uma honra muito grande. Deixa eu tirar aqui, Vivi, para todo mundo ver. É uma honra muito grande ter vocês duas aqui, duas professoras da sala de recursos, com uma experiência muito grande. Raquel, escritora, então vai ter muito que trazer para nós de toda a sua experiência. Meninas, então eu asseguro para vocês que vale a pena vocês ficarem aqui para ouvir essas duas profissionais, que eu não vou apresentá-las, mas elas vão se apresentar e elas vão falar hoje sobre como acontece esse atendimento na prática, o atendimento educacional especializado para criança com superdotação no Distrito Federal. Raquel é de Sobradinho, da Sala de Recursos de Sobradinho. Vivi é da Sala de Recursos de Santa Maria. Vivi tem uma experiência que ela vai falar, já foi minha chefinha, então tem aí muito para trazer. Fiquem à vontade. Quero já agradecer a participação de vocês, meninas, que estão aqui conosco. Lembrando que nós estamos, né, comemorando, trazendo mais informações nessa semana da superdotação. Amanhã nós teremos a última live dessa semana, que será com a escritora Maria Eduarda. Então, vamos ouvir Raquel, professora Raquel e professora Viviane. Pode começar, Raquel, se apresentando, depois a Vivi, e depois vamos começar aí essa conversa. Bom, gente, boa noite. Tá dando para escutar? Tranquilo? Tá ótimo, tranquilo. Boa noite, eu sou a professora Raquel, eu sou da sala de linguagem em Sobradinho. Eu tenho 30 anos de secretaria, né, mas são 30 anos de muita felicidade, né, graças a Deus. E em Sobradinho nós temos um atendimento na área de linguagem, ciências e robótica, temos a área de artes visuais, artes cênicas, a professora se aposentou, ainda não chegou ninguém, temos a área de educação infantil e séries iniciais, e temos a nossa itinerância. Infelizmente, nós estamos sem psicólogo, mas nós temos uma equipe maravilhosa, estamos dentro do Centro de Ensino Fundamental 8, para quem é de outro estado, que está assistindo, nós atendemos a cidade de Sobradinho, que é uma cidade dentro do Distrito Federal, não é Brasília, é dentro do município, e nós atendemos as escolas de Sobradinho, acho que são cerca de 48 escolas públicas e algumas particulares. Vou deixar a Vivi se apresentar. Só para eu perguntar, ainda tem crianças de outras regionais, né? Porque a gente sempre teve crianças de outras regionais. Temos, a gente tem crianças de outras regionais e às vezes a criança estuda no plano piloto, mas o pai tem alguma ligação com Sobradinho, acaba trazendo a criança para Sobradinho também, e a gente acaba atendendo de outras cidades, do Paranoá e do plano piloto também. E Planaltina também. Planaltina também, né? Isso mesmo. Vamos lá, Vivi, pode se apresentar.
Fale aí da sua experiência, das suas vivências, primeiro sobre você, porque as pessoas precisam saber quem vão falar, né? Quem é você. Boa noite, meu nome é Viviane, eu sou professora da Educação Básica da Secretaria de Educação, estou na Regional de Santa Maria, né, Coordenação Regional de Santa Maria, como professora itinerante da Sala de Altas Habilidades e Superdotação. É um imenso prazer estar participando com essas duas colegas de trabalho e amigas, né? É um grande prazer, Socorro. E eu queria dizer que lá na nossa regional, a nossa regional é uma das caçulinhas, né? É aí do atendimento, nós temos só 7 anos que foi implementada a sala, comparado com a sala de Sobradinho, é pouco tempo, né? Mas aí fomos as últimas, Recanto das Emas, Santa Maria e Paranoá, vocês se lembram? E aí, lá nós temos 5 salas, apesar de sermos caçulas, a gente tem hoje 5 salas de atendimento. Nós temos à frente da turma do acadêmico a professora Lília Tatiane, à frente da turma de códigos de linguagem o professor Rodrigo Santana. Temos também exatas, né, na área de robótica, o professor João Mário. E temos aí artes visuais com a professora Rose Martins, e artes cênicas, que também é um diferencial da Regional de Santa Maria, né? Nem todas têm, mas lá surgiu uma demanda bem interessante. À frente da sala nós temos a professora Aline Guedes. E aí formamos, né, essa equipe que atende também escolas públicas e particulares. Hoje nós estamos com 133 estudantes distribuídos nessas 5 salas, e esses estudantes são provenientes de escolas públicas e particulares, e também, como nós ficamos aqui perto do entorno de Brasília, Valparaíso, Lusiânia, nós também atendemos o público desse entorno, porque nesse momento eles ainda não têm a sala de altas habilidades e superdotação. Então, o nosso público é esse, e assessoramos, né, pais e professores. Pode continuar, Raquel. Bom, a gente... a Vivi já foi a nossa chefe e a Socorro já foi a nossa coordenadora. A Vivi já foi a nossa coordenadora, a Socorro já foi a nossa e a Socorro foi a coordenadora de Sobradinho, né? Nós temos uma história de muitos anos mesmo. Temos, assim... Um trabalho já bem consolidado, né? A gente gostaria muito de estar ampliando tudo isso, a gente gostaria de estar ampliando essa oferta, porque a OMS fala desse quantitativo, mas a gente não consegue nem chegar nesse quantitativo, né? De pelo menos até 5% da população. Então, assim, nós temos uma demanda reprimida muito grande de alunos esperando. Temos uma atividade constante, temos alunos sendo atendidos, uma demanda grande sendo atendida, mas também tem uma demanda em espera. Nós temos, assim, um trabalho que teve, assim, vários reconhecimentos. Eu acho que Sobradinho tem realmente uma história muito bonita. Eu vim compor a equipe em 2012, né, tô lá desde então. Eu fui antes, saí, voltei, né, a paixão é grande, não dá, a gente experimenta, não consegue esquecer, né, e assim, a gente passou muitos anos sem formação, mas a gente conseguiu fazer formação para estar dentro da sala, né, porque existe algumas exigências, né, para a gente estar dentro do atendimento, de formação do profissional, de entrevista e tudo, mas nós temos um atendimento na área de ciências e robótica com o professor Alexandre, as séries iniciais com a professora Lucy, artes visuais com o professor Leandro, também temos agora o professor Josias na área de artes visuais. A demanda de artes é imensa, nós temos muitos artistas. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda uma professora para a área de artes cênicas. E nós temos a professora itinerante, hoje é a professora Ana Cristina, que assumiu logo após a aposentadoria da professora Socorro, né?
Sobradinho tem uma história de lançamento de livros, de exposições de artes, de campeonatos de robótica, representando o Distrito Federal e até assim, em nível nacional. Nós temos realmente uma história, um caminho muito grande, mas assim, existe um empenho profissional muito grande da equipe. Eu acho que assim, as altas habilidades, elas têm esse diferencial, porque as equipes, hoje eu até conversei antes com a Viviane, nós temos um empenho profissional muito grande, uma dedicação pessoal muito grande, né? Nós temos uma força de vontade extra para fazer as coisas acontecerem. E assim, a gente tem muita confiança um no outro. A Socorro, no tempo que teve com a gente, ela falava assim direto: eu acredito na minha equipe, eu acredito em vocês. Isso foi assim, foi essencial para muito sucesso que tinha, né? E inclusive no tempo que a Socorro teve com a gente, a Viviane teve inclusive coordenando a Coedim, né? A divisão de educação inclusiva, e nós tivemos muito apoio também da Vivi. E assim, a gente tem nossos entraves, tem nossos problemas, mas nós temos uma história de muita garra mesmo, muito sucesso para as coisas acontecerem. Nós temos salas hoje dentro do Centro de Ensino Fundamental 8, estar dentro de uma escola somente favoreceu que a equipe fosse muito integrada, muito unida. A gente tem um apoio muito grande da nossa diretora, a Aira Karina, que sempre esteve com a gente, torcendo, viajando junto, torcendo junto, levando lanche para os meninos, onde a gente vai fazer atividade, passeio, essas coisas. Mas é um trabalho que acontece assim, com muito empenho de todos que estão envolvidos, né? Então é um trabalho que eu diria assim que tem esse engajamento tanto do professor, inclusive assim, olhando pelo lado das famílias também. A gente tem um apoio muito grande das famílias. As famílias têm uma confiança e eu acho que isso é assim a base para começar o nosso trabalho, né? Para esse apoio das famílias e a união da nossa equipe, do grupo e o apoio da direção. A gente, para começar o trabalho, a gente tem muito bom muito bem articulado essas três pontas. Vivi e Raquel, fala um pouco da percepção que vocês conseguem ter, né, de como esse aluno chega na sala e ao longo do desenvolvimento, do processo de observação, como é que vocês percebem? Faz uma descrição, talvez exemplificando ou de um modo geral. Como é que você percebe esse aluno quando ele chega e, ao longo do trabalho, os resultados que vocês conseguem ver com o trabalho da sala? Vou deixar a Vivi falar, né? Um pouco. Bom, o estudante, ele chega até nós por indicação, né? Uma ficha de indicação, que é um instrumento padronizado, né? E ele chega até a gente, então nós entramos em contato com a família, geralmente, e convidamos para ir até a nossa sala, né? Quando há vaga na turma, a gente tem que observar isso. E quando eles chegam assim, muito fragilizados, né? Porque muitas vezes os pais comentam assim: olha, eu não sei mais o que fazer, né? É uma necessidade muito grande, um questionamento muito grande, um não pertencimento ao contexto escolar, né? Às vezes muita oposição dentro da sala de aula, né? Não se sentir pertencente àquele local. Então a gente tem essas queixas, né? Com os menores nem tanto, mas com os maiores sim. E aí, a partir do momento que eles começam o atendimento, né, que eles têm ali aquela convivência com os pares dentro das salas de recursos de altas habilidades, que começam a ter voz, que começam a desenvolver seus projetos, aí a gente começa a ver os olhos brilharem, né? Assim, eu achei o meu espaço, eu achei as pessoas que combinam comigo, né, que me ouvem, eu achei o lugar onde eu posso ter autonomia, onde eu posso falar o que eu penso. Então, essa convivência com os pares,
é uma coisa que eu percebo muito importante para os estudantes com altas habilidades. Outra coisa que eu percebo nos pais é a fragilidade emocional com que eles chegam, né? Assim, eu não sei mais lidar com tanto questionamento, né? Ele tem interesses diferentes das pessoas da família, da maioria das crianças da família, e aí a gente não sabe conduzir. Então, por isso esse assessoramento nosso por parte tanto do professor itinerante quanto do psicólogo é tão importante para as famílias, né? Porque às vezes ali a sala de recursos de altas habilidades, que é a sala de recursos específicas, né, para atender esse estudante, ele é o único espaço onde ele se sente realmente acolhido, realmente pertencente, e aí é onde começa a fazer a diferença. Quando a gente vai até a escola, né, aí, o que vocês fizeram, né, qual foi a mágica que vocês fizeram, né, que a tal criança começou a ter maior, né, autonomia, a se sentir mais pertencente, mais atuante, ficou mais calmo. E aí a gente começa a colher os frutos do atendimento, e a gente observa o quanto é importante esse atendimento, tanto para a criança, para a família e para a escola, né? Então, eu, enquanto professora itinerante, nesse tempo, não é tanto tempo assim, mas nesse tempo que eu estou à frente do trabalho, eu percebo muito essas famílias. Não sei se é a mesma percepção que a Raquel tem, mas estudante, família e escola eu tenho essa percepção. Sim, Viviane, é a mesma percepção que a gente tem, né? A gente tem essa percepção e assim, complementando o que você disse, a gente acaba tendo na sala, o atendimento acaba tendo uma função não só de atender o aluno, mas de informar a família, de acompanhar essa criança, de acompanhar a questão dessa criança também na família, de orientação mesmo aos pais, de orientação até aos avós. Até os avós. E assim, a gente acaba num trabalho de esclarecer mesmo, eles também têm muitas angústias, aqui em Sobradinho eles chegam também com bastante angústia, de não sei o que fazer, como é que a gente faz, o que eu compro, para onde eu levo, mas assim, o atendimento, ele vai realmente acontecendo e a criança vai realmente se descobrindo as demandas vão diminuindo, assim, as queixas vão diminuindo e as coisas vão fluindo, né? Na segunda eu tive a grata surpresa de assistir a live da Elisa, eu fiquei, assim, muito feliz, porque a Elisa está indo embora, né? Está no 3º ano do ensino médio, e é daquele jeito que a gente realmente espera que o nosso estudante saia, né, do atendimento. Firme, seguro, acolhido pela família, entendendo as suas nuances, o seu talento, o seu potencial, entendendo as suas necessidades, e assim, é mais ou menos por aí que a gente começa o trabalho. Então, assim, eu vou até estender um pouco que, assim, todos os nossos instrumentos, os nossos instrumentos de trabalho, todos os questionários, todos os instrumentos de sondagem desse estudante, né, eles inclusive passam muito por essa questão de afirmar quem eu sou, o que eu gosto, as maneiras que eu penso, as maneiras que eu gosto de me expressar, né, o que eu quero produzir, o que eu quero fazer, as coisas que eu quero pesquisar, que eu quero entender. Então, assim, dentro do atendimento, esse estudante, ele já entende que nós não vamos encher o quadro de conteúdo, ele já entende que o conteúdo principal, no momento que ele entra dentro do atendimento, a questão principal, quem eu sou, o que eu gosto, como eu gosto de aprender, se eu gosto de aprender com muita luz, com pouca luz, se eu gosto de aprender alguém falando, se eu gosto de aprender ensinando alguém. Então, assim, todas essas questões são levantadas, né? Esse estudante passa a se perceber, é um trabalho
bem pontual, devagar, ele não acontece da noite para o dia, e eu fiquei até muito feliz quando eu escutei a Elisa falar assim, é um processo, porque realmente é um processo, e eu falava isso, é um processo, sempre é um processo, nós estamos em processo, né, então assim, em processo de descobrir, de aprender, de se sentir, de perceber, era um processo cheio de verbos, mas todos os verbos, assim, eu falo, ele falou, professora, quanto verbo? E eu falei, né, esse processo é assim, é cheio de verbos, os verbos são todos ligados a você, né, quem é você, como você pensa, como você age, como você sente, o que você quer descobrir, o que essa cabeça pensa, quando você está em silêncio, quais são as coisas que você mais pensa, quando te deixam quietinho, o que você gosta de estudar, procurar, quem sou eu nisso tudo, né, então assim, isso é muito importante, sem isso acho que nem... Esse é o ponto de partida do trabalho da sala, né? Olha só, ouvindo a Raquel aqui, eu vou aqui pensando, né? E aí, olha só, gente, quando ela coloca, mas a Vivi, que o primeiro ponto, o ponto inicial, que é realmente esse, a criança chega na sala e o primeiro momento é saber o que você veio fazer, por que você está aqui, você sabe? Então, a partir de uma pergunta tão simples, a gente começa a entrar na questão da identidade dessa criança, dela saber por que ela está ali, qual é o potencial dela, né? Por qual o motivo dela ter chegado até ali. E aí a Raquel falando, me veio aqui uma questão que é muito importante, que é o quê? Quando nós perguntamos como essa criança aprende, como ela gosta, e nós respeitamos essa maneira dessa criança falar, aí a palavra já é exatamente isso, ela se sente respeitada. Então, se ela vem de um contexto onde ela não é ouvida, onde ela não se sente acolhida, não pode ser que a escola esteja acolhendo, mas ela não está se sentindo acolhida. Então, essa criança chega ali e ela fala, bem, é aqui que é o meu lugar, é aqui que eu estou me encontrando. E, gente, eu lembro muito bem, porque foram muitos anos, né? Como itinerante, coordenando essa equipe, que quando a gente recebe essa criança, e principalmente a família, quando a família não procura porque ele está maravilhoso, porque ele está tirando excelentes notas, porque ele está muito bem ajustado, a família procura exatamente porque quando ela não consegue mais saber o que vai fazer. Que a nossa orientação é que não chegue nessa situação. Porque quando a família procura o atendimento e procura ajuda, essa criança já está em sofrimento. A família também já está em sofrimento. Então, é observar. Por isso que a orientação percebeu que essa criança tem comportamentos, é buscar orientação, confirmar esses indicadores e já buscar um atendimento especializado para essa criança. Porque aí você evita que ela passe por situações que ela não precisa vivenciar. Eu não me recordo ter recebido nenhuma mãe procurando atendimento porque a criança estava muito bem, só para desenvolver o seu potencial. Mas é porque ela já estava apresentando problema de comportamento na escola, ela já estava tendo notas baixas, ela já estava envolvida em amizades, muitas vezes, que não eram agradáveis para a família, perdendo totalmente o interesse pelas atividades escolares. Então, nós precisamos nos antecipar, né? Pensar nessa antecipação para não chegar nesse ponto. E aí, Vivi, como tem sido lá para você? Essa realidade era uma realidade só de Sobradinho ou... isso acontece também na sua regional? É um ponto que é comum, né? Essa queixa das famílias, elas chegam mesmo fragilizadas emocionalmente, né? Falando que já buscou outros atendimentos e que não conseguiu nada e que não sabe mais o que fazer. Então, é realmente reincidente essa fala dos pais e que na escola é incompreendido, né? Que já mudou de escola às vezes, várias vezes. Então, a gente percebe essa angústia, esse sofrimento tanto de pais
quanto de estudantes também, é um ponto em comum. Igual você falou, Socorro, eu também não me lembro até agora, você estava conversando, eu não me lembro de um pai que também tenha me procurado só para desenvolver o potencial. É sempre com uma queixa, né? Olha, eu penso que ele tem o potencial, mas, né? Mas o comportamento, mas a falta de paciência, né? De lidar com o outro, mas o desajuste no contexto escolar. E aí sempre são essas queixas, né? Que ficam até se sobressaem ao talento. Né? E aí, quando ele chega lá, que a gente vai confirmar ou não os indicadores, é que a gente começa a potencializar o talento que aquela criança traz, né? E a gente vê o alívio. Isso remete até à questão de que a gente, às vezes, esbarra em muitos mitos, né, com relação ao superdotado, né? Mito de que ele é bom em tudo, mito de que ele não precisa de atendimento, mito de que tem muitos meninos inteligentes e as meninas são esforçadas, e a gente tem poucas meninas indicadas, às vezes. Então, a gente esbarra diariamente em questões que são mitos, que são coisas que precisam ser desmistificadas, né? O superdotado, ele precisa de um atendimento, sim, ele é um potencial, mas ele é um potencial latente, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser percebido, ele precisa estar também acontecendo com uma pessoa saudável emocionalmente. A gente sabe que sem saúde emocional nós não desenvolvemos nada, né? Então, assim, eu sempre falo com os meus estudantes, existe um quociente de inteligência cognitivo, mas as pessoas felizes, elas também desenvolvem um quociente de inteligência emocional, né, para lidar com situações, para se perceber, para ter empatia, para agir socialmente, para se controlar, autocontrolar, não, automotivar, né? Então, assim, existe uma saúde emocional que precisa estar acontecendo também, né? Esse estudante, ele precisa estar bem emocionalmente. Então, e todas as crianças precisam de um ambiente saudável, né? Assim, todas as crianças. Mas o superdotado, ele percebe muito facilmente qualquer desajuste no ambiente, ele percebe mais facilmente as entrelinhas, e às vezes ele tem uma leitura social muito grande, uma leitura familiar muito grande, de quando as coisas não vão bem, na escola, em casa, em qualquer lugar. Então, assim, os ambientes precisam estar bem harmônicos mesmo para o desenvolvimento dessa criança. A gente percebe isso também no nosso atendimento. Pode falar, Vivi. A gente percebe essa questão da sensibilidade muito aguçada, né, para perceber essas entrelinhas. Realmente eles têm isso, a gente observa. E assim, é tão latente isso, assim, tão evidente, né, que a gente às vezes tem crianças que chegam pra gente, eu tenho uma, agora tem duas, assim, que chegam a quase dizer assim, eu não posso ser superdotada, não é possível, me dá literatura, eu quero ler, eu quero entender o que é superdotação. E aí a gente está passando para ela livros, e os livros que são para estudo da gente, a gente está passando para as alunas também. Nossa, aí, não sou superdotada, professora, deve haver algum engano, deve haver alguma coisa está errada. Aí começa a ler e eu digo, não, faça o seguinte, marque para mim as coisas que você acha aqui nesse livro que parecem com você. E aí eles vão dizer, nossa, isso parece comigo, meu Deus, sou eu. Nossa. Aí eles se encontram em tantos pontos, aí eles dizem, mas deve ser uma coincidência, isso não deve estar acontecendo, eu não sou uma pessoa superdotada. De tanto que eles têm, inclusive, assim, medo de parecerem destaque, medo de parecerem talentos, medo de serem pessoas, inclusive, questionadoras. Né? Às vezes não é só o talento, são pessoas que têm uma inquietação intelectual, espiritual, emocional muito grande. E aí vem esses questionamentos, inclusive assim, eu falei assim, meu Deus, tão pequenininha, será que já está com síndrome do impostor? Né?
Gente, é assim, o objetivo dessa reflexão com as professoras, né, Raquel e a Vivi, é exatamente para mostrar a importância desse atendimento para essas crianças. Vocês percebem que, pelo relato das professoras, eles chegam sem se reconhecer, eles não acreditam no próprio potencial, porque eles estão vindo, muitas vezes, de um ambiente que não os perceberam, que não acreditam, que não estimula devidamente esse potencial. Então, esse ambiente da sala de recursos é onde eles vão se perceber realmente, eles vão se encontrar, como a Vivi colocou, né? Perceber, se identificar com as outras crianças, não significa que eles vão discutir, né, os mesmos assuntos, ter os mesmos interesses, mas eles vão ter um nível de linguagem onde eles vão conseguir conversar, né? Os questionamentos são respondidos, e quando não são respondidos de imediato, a própria criança vai buscar essa resposta com a mediação dos professores, e isso é muito importante. Outro ponto que é muito interessante é o fato desse aluno estar no atendimento, e a partir daí esse aluno também ele é acompanhado na escola. E se ele é acompanhado na escola, a escola recebe orientação. Então, a professora Vivi hoje, que é a itinerante, né, de Santa Maria, ela faz exatamente isso como era o que eu fazia, de ir na escola, de fazer palestra para os professores, de orientar a adequação curricular, de orientar quando o professor não está sabendo lidar com essa criança. Então, a gente não faz só um trabalho ali dentro da sala, mas ele se estende até a escola, ele se estende para a família. Então, é uma forma da gente olhar para todos esses ambientes que essa criança se encontra, né? Nas reuniões de pais, é um momento onde o pai se apropria de conhecimento que antes ele não tinha, porque muitas vezes a própria família chega sem conseguir aceitar o comportamento daquela criança, por achar que é birra, quando o pai não acha, a mãe acha, e aí ou um ou outro, por achar que é mimado, por achar que é desobediente. Então, quando os pais chegam no atendimento, eles recebem orientações, eles vão entender o que é a superdotação, como essas crianças se comportam, porque elas agem da forma que agem, e isso contribui para que elas recebam um atendimento e um acolhimento diferente dentro de casa, sabe? Então, é importante, gente, se você que está vendo essa live, na sua cidade, tem o atendimento, busque o atendimento para o seu filho, porque é um ponto de fortalecimento emocional, desenvolvimento do seu potencial, possibilidades dessa criança se encontrar. E aí, olha que interessante, né? Esse atendimento não tem custo, é muito bacana, e ele ainda vai, a partir do momento que a criança entra, até o 3º ano do ensino médio. Ou seja, ele vai sair dali, se tiver realmente uma frequência normal, preparado para lidar com as questões que ele vai se deparar na vida, na faculdade, com os colegas, com várias situações. E as professoras podem falar isso muito bem. Pode falar, Raquelzinha. Como eu encerrei, acho que é bom a Vivi começar de novo. Nesse sentido que a Socorro falou, o nosso atendimento ele tem um formato muito interessante, né? Porque tem o formato dali do atendimento específico ao estudante ali na sala, né? Uma vez por semana, geralmente um período, né, de 4 horas, podendo também ser 2 horas em 2 dias na semana. E, ao mesmo tempo, você tem o professor itinerante, que vai nas escolas, que dá o assessoramento ao professor, que também atende o pai, que também dá o assessoramento ao pai, à família. E aí também tem a figura, né, do psicólogo, que também dá esse assessoramento tanto aos professores da sala, quanto aos pais e aos estudantes. E aí é um formato bacana. O ano passado também, como a gente está sem psicólogo, o ano passado um dos professores da sala me pediu, ele tinha uma turma só de meninas.
Inclusive, em 3 delas saíram agora, né, ficaram até o final do ensino médio e passaram na UNB e esse ano foram para lá, estão lá na UNB, uma delas até para medicina, né, que era o sonho Olha só. dela. E aí eu me lembro que ele falou assim, olha, eu gostaria que você fosse lá conversar com as meninas, né? E eu preparei uma roda de conversa com elas, aí eu até intitulei de Só Delas, né? Onde a gente ia ter conversas mesmo femininas, porque ele disse que se sentia, é, assim, perturbado, né? De ter que falar com meninas sobre alguns assuntos que ele não se sentia à vontade, se eu podia fazer esse atendimento. E aí também foi um viés do meu trabalho que eu gostei muito, foi os atendimentos que eu fiz com os estudantes, né? Então, essa possibilidade, esse formato do nosso trabalho é muito bacana. Sem contar de ser gratuito, né? De ser composto por profissionais especializados, né? É uma avaliação que, se você for fazer essa avaliação fora, você vai desembolsar nada mais, nada menos que uns 2.700 ou mais, né? Dependendo do profissional que vai realizar. Então, esse formato é muito bacana, de muitas possibilidades, né? E aí, né, nesse atendimento, elas conversaram comigo coisas que elas não conversavam nem com a própria família, deu para ver, sabe? Elas falando eu intitulei Só Delas, eu montei uma playlist só de mulheres, sabe? E aí a playlist, ela ficou sendo nossa, né, naquele encontro, e elas contaram dos sonhos, né, de meninas, de mulheres, algumas falaram da vida, né, sofrida, da mãe, da avó. Então, assim, também tem essa possibilidade, né, do professor itinerante atender em rodas de conversa. Aqui, como a gente está sem o psicólogo em Santa Maria, a gente já vai para a segunda roda. A primeira, a Socorro nos privilegiou, né, com a sua presença aqui, lá em abril, não foi, Socorro, que você teve na nossa primeira conversa. Agora a gente vai ter a segunda conversa, semana que vem, e assim a gente vai buscando estratégias para suprir, né, as nossas carências e juntos ali trabalhando no que a gente acredita, num atendimento educacional especializado para altas habilidades de superdotação de qualidade, especializado, gratuito, né, na rede pública do Distrito Federal. Então, isso é muito bacana. Inclusive, a Vivi falou uma coisa, né? A gente tem tido assim o feedback de alguns alunos que estão entrando na graduação, né? E é muito importante que inclusive, a gente informe isso para a graduação, né? Eles estão sendo contados já no censo da educação superior, eles passam a integrar um banco de dados nacional de superdotados. O Brasil já conta com esse censo, então eles precisam estar nesse censo, eles precisam, todos os nossos alunos precisam estar nisso, porque é de onde se buscam as políticas públicas, é de onde se buscam dados para as políticas públicas, para os programas de atendimento, para que se olhe mais para esse estudante, né? A gente tem tido alguns alunos que estão dizendo assim para a gente: oi, Raquel, oi, gente, eu voltei, vim aqui porque eu vim pegar uma declaração, porque eu preciso informar isso na faculdade, eu preciso informar isso na minha universidade, eu preciso informar que sou superdotada, eles já me disseram que eu posso informar isso, que eu tenho algumas condições especiais e que eu preciso informar isso no censo superior. E a gente faz um documento com todas as características. Eles não querem só a declaração de que essas crianças são, eles inclusive pedem as características, né, assim, pediram uma declaração com características do estudante, né, então assim, isso eu não vi alguns anos atrás, então acho que é um avanço, né, já, da graduação já está entendendo e recebendo esses estudantes de outra forma. E praticamente, Raquel, no Brasil todo, as universidades já têm um espaço voltado para esses alunos. Então, não só aqui, né, mas assim, no Brasil, eu tive uma oportunidade, uma época de entrar em contato com praticamente todas as universidades assim, do país. Não sei se eu consegui todas, mas assim, quase que todas. E
praticamente todas tinham um centro de acolhimento ao superdotado. E isso é muito bacana, porque eles precisam, e a gente vê que é um avanço que a gente vai tendo, né, à medida que o tempo vai passando. E isso, gente, é o que a Raquel colocou, são resultados de dados, porque sem dados, isso não acontece. É porque, inclusive, esses dados, eles são tão importantes porque existe uma fragilidade do atendimento em termos de verbas, né? A gente tem uma fragilidade com relação à chegada de verbas escolares para o atendimento. Então, assim, a gente precisa fortalecer muito esses dados, a gente precisa dar visibilidade a esse atendimento, porque, assim, às vezes eu já até recebi pessoas que disseram, como é que é o curso, como é que é o projeto? Não, não é projeto, não é curso, é um atendimento, ele é um atendimento e ele é já garantido como atendimento dentro da rede pública, ele é necessário existir, ele precisa existir, mas existem algumas fragilidades com relação a verbas que chegam, a gente tem dificuldades, assim, nem tudo funciona do jeito que a gente já esperava que fosse, né? Existe, assim, uma boa vontade e um empenho muito grande de adquirir equipamentos pelo próprio professor, pelo próprio profissional. Quando não, a gente está sempre participando de concursos literários, concursos de várias áreas, para que chegue alguma verba e a gente tenha equipamentos dentro de sala, né? E assim, ou então de emendas parlamentares. Então, assim, quanto mais isso for informado, eu acredito que a questão de chegar verba pública para complementar a aquisição de equipamentos, até mesmo as produções, pagar as produções literárias, as viagens que esses alunos podem fazer, essas questões. Isso tudo, a Socorro estava, nossa itinerante na época, a gente lembra muito, e a Viviane também já chegou a fazer isso junto com a gente, de passar o dia, às vezes, na porta da presidência da República, pedindo avião para ir para alguma Olimpíada, pedindo para as coisas acontecerem. Então, assim, quanto mais a gente informar isso em censo escolar, em coisa, eu acho que isso vai fortalecer um pouco essa questão de verbas, que realmente é bem complicado ainda. Gente, o empenho da equipe é uma coisa bem interessante da gente olhar, né? De um modo geral, aquele professor que busca o atendimento, ele é aquela pessoa envolvida mesmo, ele tem aquela paixão, ele não mede esforços, ele é um pesquisador, ele está ali, ele se envolve com o aluno, ele se envolve com a família, a gente busca o tempo todo quantas publicações nós tivemos, quantas viagens, né? A gente vai atrás do recurso da regional que nós estamos até a presidência, mas a gente consegue, e isso faz a diferença. Mas poderia ser diferente, né? Se esse recurso já chegasse, então nós iríamos colocar nossa energia para uma outra situação. Então, tudo isso envolve realmente a questão das políticas públicas, né? Dessa verba que é destinada para as salas de recursos. Isso é algo que nós precisamos frisar bastante. Recebeu o relatório, o laudo da criança saiu, positivou, vai lá na escola e pede para ser feito o lançamento na ficha de matrícula, porque se não tiver lançado na ficha de matrícula, essa criança não vai contar no censo escolar. Entende? Então, isso é um cuidado que a família tem que ter. Aqui no Distrito Federal, nós fazemos diferente, porque o itinerante vai até as escolas, leva esse resultado e ali acompanha o lançamento para que esse lançamento não deixe de ser feito. Nos outros estados, até onde eu estou sabendo, não acontece dessa forma. Então, são os pais que precisam ir. E aí, então, alguém de outros estados não deixe isso passar, né, despercebido, não deixe que isso não aconteça, que esse lançamento não seja feito. Vivi e Raquel, o que vocês consideram hoje que é o maior desafio para trabalhar com essas crianças, para esse desenvolvimento desse potencial, para trabalhar com essa criança para que realmente ela
chegue ao final do ensino médio com condições de lidar com todas as suas demandas, e aí eu gostaria que vocês olhassem para eles como um todo, né? Não só para os aspectos acadêmicos, mas assim, onde nós podemos avançar? De que maneira a gente pode avançar para contribuir ainda mais com essas crianças? E o que as famílias também podem fazer, de acordo com o olhar de vocês? Os alunos de escola particular também devem ser lançados. Gente, aqui no Distrito Federal, o aluno de escola pública e particular, ele tem o direito ao atendimento. Não vou falar dos outros estados, porque eu não sei qual é a realidade. Então, essa ficha de matrícula, tanto faz ser na escola pública como particular, a ficha tem um campo onde o secretário vai colocar qual é a condição dessa criança. Quando a criança, por exemplo, é um TDAH, ele vai colocar TDAH. Mas se ele tem o laudo fechado, né, positivou realmente, ele é superdotado, então nessa ficha tem um campo que vai colocar H/SD. E aí, a partir daí, essa informação, ela vai junto com essa criança para o resto da vida, né? Porque a documentação que ele vai tirar ao final, quando ele sair da escola, no terceiro ano, ou mesmo em qualquer época, essa informação vai. Uma vez contada no censo, ele, pelo menos a nossa prática do DF, é que ele permanece no censo escolar. Entende? Então, é importante que seja lançado. E não é só escola particular, é pública. Pública e particular. Pode continuar, pode responder. A lei, ela fala em 70%, né, de escola pública e 30% de escola particular. O campo que, lá dentro do ASGE, né, que fica lá com necessidade educacional especial, é que fica lançado, porque o público da educação, das altas habilidades, é um estudante da educação especial, né? Muita gente desconhece essa informação, mas a gente teve aí, falando no censo, a gente teve uma queda muito grande no DF por causa da pandemia. A questão da avaliação psicológica, ela ficou muito prejudicada com os atendimentos online. Então, o que a gente tem aí de notícia é que esse período aí de pandemia, e agora que está sendo refletido, é que o nosso censo ficou muito abaixo. E sem contar que hoje, né, das 14 regionais, 7 regionais têm psicólogos e 7 regionais não têm, ou seja, é a metade, né? Embora muitas vezes a gente prossiga com as avaliações pedagógicas, a avaliação como um todo fica prejudicada quando não tem o profissional de psicologia, né? Porque para realizar o relatório é a avaliação desses dois profissionais, embora a gente tenha, né, a condição de fazer a questão pedagógica, mas para a confirmação da forma como tem que ser, da forma como foi pensada, nós precisamos dos dois profissionais. E essa é uma fragilidade muito grande no atendimento hoje, a nível não só de Santa Maria, mas a nível de DF. Entendi. Olha só, a pergunta, se vocês quiserem comentar, acontece de confundir altas habilidades com TDAH? Querem falar? Acontece. Gente, acontece sim, e acontece muito, né? Porque por isso que é tão importante, a gente orienta que quando você procurar um profissional para fazer avaliação, se você tem suspeita de superdotação, procura um profissional que tenha esse conhecimento sobre os comportamentos de uma criança com superdotação. Muitas vezes, e a gente aqui nesse momento não pode dizer se a criança é ou não TDAH. Mas o que acontece muito é que a criança, a superdotada, ela pode processar muito rápido, então ela tem como é que fala, essa inquietação também, essa busca muito grande e se movimenta. E resultado, gente, muitas vezes essa inquietação, essa movimentação,
esse processamento muito rápido que acaba fazendo com que essa criança não seja aquela criança que senta, cruza os braços e fica olhando para o professor, seja confundido com uma criança que tem o TDAH. Então, o que é importante que a família faça? Procure um profissional que tem conhecimento sobre a superdotação. Quando as mães me procuram, eu costumo falar o seguinte: gente, tem muitas dúvidas? Porque às vezes a mãe fica, mas ele é tão inquieto, ele não para, ele se movimenta o tempo todo, Então, para tirar todas essas dúvidas ou ter a certeza, procura um neuropediatra, se a criança já tem a idade, pelo menos uns 7 anos, para poder avaliar se ela tem realmente comportamentos de TDAH ou se essa inquietação é mesmo desse processamento muito rápido, que ela acaba não conseguindo ficar ali sentada numa cadeira dentro de uma sala de aula, ouvindo uma aula que muitas vezes para ela pode não ser para as outras crianças, mas para ela é algo que deixa entediado, que é uma rotina que ela não sabe lidar. Então, é você confiar nesse profissional que você buscou, pedir todas as orientações. O psicólogo, quando ele faz avaliação, e eu digo pelo psicólogo que tem na minha equipe, ele é muito experiente, porque ele era um profissional da sala de recursos, né, do atendimento educacional. Então, ele atendeu a criança, ele fez a avaliação, ele já consegue perceber se ele orienta a família a buscar um neurologista para fazer essa confirmação ou não do TDAH, ou ele imediatamente já fala, olha, essa inquietação é do superdotado. Isso não tem nenhuma característica do TDAH. Então, assim, por isso é importante buscar aquele profissional que você se sente segura, que tem uma experiência e que pode te fazer a melhor condução, né? Para você realmente... Pode acontecer de ter dupla excepcionalidade? Pode, sim. A criança pode ter as altas habilidades e pode ter TDAH, e pode ter o autismo, e pode ter dificuldade de aprendizagem, dislexia, entre outras, né, condições. Então, uma condição não tira a possibilidade do atendimento. Se tem as duas condições, ou altas habilidades e TDAH, então a família precisa olhar para essa condição do TDAH, favorecer o atendimento dessa criança, para que ela seja atendida nessa área onde ela vai desenvolver o seu potencial, onde ela vai conseguir buscar esse ajustamento emocional, que é tão trabalhado e muito bem na sala de recursos, mas também observar e buscar um profissional para saber qual é a necessidade dessa criança. Se ela vai precisar de uma medicação, ou se ela vai precisar de terapia, o que essa família vai fazer para ajudar essa criança, tanto com TDAH, ou se ela tiver dificuldade de aprendizagem. Tem dificuldade de aprendizagem, mas ela tem uma potencialidade. Então, vamos trabalhar para desenvolver, ampliar, potencializar essa potencialidade e ajudar onde essa criança tem a dificuldade. Ficou claro para você? Pode falar, meninas. E lembrando que, assim... lembrando que a gente está diante de uma pessoa em formação, então todas as pontas têm que estar juntas, né? Família, escola precisam estar falando a mesma língua, né? Precisam estar fazendo o mesmo tipo de apoio, de alcance dessa criança, né? Precisam estar eles falam na mesma vibe, precisam estar na mesma vibe, né? Precisam estar na mesma sintonia, né? Atendimento, escola, todo mundo junto, né? A gente sabe que a vida hoje é muito corrida, tudo é muito rápido, todo mundo trabalha muito, mas ninguém falou que era fácil, mas também não é impossível. A gente precisa mesmo, enquanto família, enquanto atendimento, todo mundo está
em prol desse desenvolvimento para que ela chegue saudável, essa criança cresça saudável. Exige da gente, profissional, exige da família, né? Mas todos atuando inclusive na questão emocional dessa criança, né? Nós vamos ter um adulto saudável, né? Essa parceria família e escola, ela precisa existir. O que começa na sala de altas habilidades, continua na sala de ensino regular, continua na família, né? Às vezes a gente fala muito, eu falo, olha, às vezes eu coloco muito lá no grupo dos pais, incentive os meninos a lerem, cria um momento de leitura em casa, cria um momento disso. O professor de música, o professor de arte, fala assim, não é só o que acontece aqui, tem que continuar isso em casa, tem que continuar esse ritmo que permite que essa criança perceba, inclusive, a constância das coisas, né? Eles se alteram muito facilmente com qualquer coisa que saia do esperado, né? Eles querem aquela situação em que eles podem contar, que eles sabem que podem contar, né? Isso é impressionante. Eles fazem, não, eu sei que posso contar aqui, eu sei que eu posso contar na outra escola, eu sei que eu posso contar em casa, e quando tá todas as coisas acontecendo, parece que eles fluem melhor, né? E a gente também, né? A gente também. Mas eles são mais rápidos de perceber isso, né? Tem aluno que a gente, às vezes, eu fico impressionada, né? Fala assim, nossa, professora, às vezes eu olho lá em casa, eu faço a leitura de tudo, eu falo, meu Deus, faço a leitura de tudo, e aí, como é que essa criança lê, né, as coisas, como é que ela lê? Ela lê as emoções, ela lê o ambiente, ela lê as interações, e ela não faz isso só com a gente, eles fazem no atendimento, fazem em casa, fazem em qualquer lugar. Então, assim, um dos maiores desafios é que todos os lugares estejam harmônicos para o crescimento dessa criança, né? Dessa criança, desse jovem. Deixa eu só acrescentar uma questão com a pergunta que foi feita. Olha só, um ponto essa criança é muito ativa, né? Que foi a pergunta que a mãe fez sobre confundir o TDAH com altas habilidades. Um outro ponto que a gente tem que estar atenta também é o quê? Essa criança, se ela estiver no ambiente escolar e ela não estiver sendo estimulada devidamente, ela perde totalmente o interesse, ela não vai se sentir desmotivada, ela não vai ter uma atenção. Então, muitas vezes, considera-se que essa falta de atenção é porque ela tem o TDAH, porque ela começa também a pegar atenção, a levantar muito da cadeira, às vezes ter problema com os outros colegas, inquietar os outros colegas, e, na verdade, ela não está sendo estimulada devidamente, ela não está tendo os desafios que ela deveria ou que ela precisa ter no ambiente escolar, e aí a atenção dela é totalmente desviada ou ela perde totalmente o interesse. Então, por isso a importância de uma avaliação muito cuidadosa, porque pode ter as altas habilidades e a criança ter a dupla excepcionalidade, altas habilidades de TDAH, pode, mas também essa criança pode se sentir desestimulada e perder totalmente o interesse, não mostrar interesse, e isso ser confundido com falta de atenção. E o fato dela ser muito ativa mostra que ela se movimenta o tempo todo, ela levanta o tempo todo, e aí, gente, é uma avaliação cuidadosa que deve acontecer. Meninas, como nós estamos... disciplinar, né? Exatamente. Como nós estamos de hora por aí? Deixa eu... Já estamos 8h04. Então, olha só, vocês querem fazer um fechamento, né, para a gente deixar salva? Eu queria só complementar essa questão aí, que, assim, nos últimos tempos a gente vê uma questão da dupla condição, né, dupla excepcionalidade, chegando muito na sala de altas habilidades e superdotação. E uma fragilidade que eu vejo é a falta de formação nesse sentido para nós, né, que estamos atuando junto a esses estudantes.
E aí você perguntou sobre alguns desafios, né? Trabalhar com altas habilidades é um grande desafio, né? Porque eles são muito perspicazes, porque eles são muito rápidos e porque eles perdem o interesse muito facilmente. Então, a gente tem vários desafios e eles são tanto estruturais, né, quanto são locais. Mas eu vejo, assim, que é muito gratificante trabalhar com esse público, né? E eu me sinto desafiada todos os dias e por isso aprendo todos os dias, né, com esse público que eu me dispus a trabalhar. Então, é algo assim que é muito bacana, realmente é muito gratificante, tem muita coisa boa, muitas conquistas, mas se a gente também tiver uma outra oportunidade para a gente debater as nossas fragilidades, eu topo também, para a gente falar um Bacana. pouco aí sobre o que a gente precisa desenvolver ainda para chegar no nível de excelência, né? A gente é muito bom, mas a gente precisa de ajustamento em algumas coisas, e eu acho que tem jeito, né? Um jeitinho da gente estar falando sobre isso que vai despertar, né, as pessoas e não vai deixar de falar, não vai em nenhum momento manchar o que a gente conquistou até agora. Então, eu só tenho a agradecer, Pode só tenho a fechar, querida. agradecer essa oportunidade de poder falar do nosso trabalho, né? São muitas conquistas até aqui. São nada mais, nada menos que 47 anos de atendimento no DF, né? Porque nós somos pioneiros nisso. Mas existem algumas fragilidades e a gente pode se reunir depois para falar sobre isso. Nossa, pois olha, o convite já está aceito. E aí Eu eu só topo. vou agendar, eu já vou agendar com a Raquelzinha aí, né? O nosso próximo dia, Vivi, porque é muito bacana mesmo a gente falar sobre isso. Quando a gente fala, gente, a gente desperta interesse, a gente traz clareza para muitas pessoas. Talvez a gente fale 10 palavras, 20, 30, que não chegou, mas uma pessoa que foi mais esclarecida, que vai ter um olhar diferente para o filho, que vai buscar a escola, que vai levar o resultado para colocar lá e ser lançado. Se tiver uma pessoa que sair dessa live e fizer algo que vai melhorar a vida de uma criança, valeu a pena. Entende? Então, o nosso objetivo é exatamente trazer mais informações e aí ouvir professor, ouvir mãe, discutir. Nós estamos todos num processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Essa é a nossa busca. Então, convite aceito. Vamos marcar aí com a Raquelzinha outro dia para a gente estar discutindo tudo isso. Raquel, quer fazer o fechamento? Quero, inclusive, assim, a gente falou muito que o aluno de altas habilidades é um aluno que busca muito, né? Mas, assim, nós, professores de altas habilidades, nós também não paramos. A gente é inquieto por natureza também, somos professores que buscam, e não buscam, né, nem diariamente, a todo instante, formação, informação, entender mais, perceber mais, né? Durante a pandemia, eu me envolvi num projeto que está até hoje em andamento. Nós somos uma revista, eu e um grupo de sala de recursos, eu na área de altas habilidades, somos a sala de recurso revista. Né? Justamente somos profissionais que estamos procurando aprender, e eu tenho convivido através da revista com a realidade de outros estados, outros núcleos de altas habilidades, pessoas com altas habilidades em todo o país. A gente já está fora do país, inclusive, a revista já chegou fora, e a todo momento nós estamos estudando. A revista também foi uma chance que a gente teve de criar na pandemia, mas ela continuou agora fora. A gente perpetuou isso, a Socorro agora foi, inclusive, a nossa convidada, a Socorro agora é também da Sala de Recurso Revista. Uau! E assim,
o profissional de altas habilidades é um profissional que também constantemente se atualiza, né? A gente tá se aposentando, mas está no mestrado, está em especialização, tá colecionando atividades diárias aí de formação, de informação, tá lendo para atender esse aluno. Já me perguntaram assim, como é que é dar aula para vários assuntos. Eu falei, a gente tem que entender de vários assuntos, a gente tem que pelo menos estar a par do que está acontecendo para que o diálogo aconteça com esse estudante. Então, assim, nós somos profissionais que precisamos de formação constantemente. E, assim, os desafios são grandes com eles, os desafios são grandes conosco, a gente também está nesse processo. Então, falar sobre dotação, estar com quem gosta de superdotação, para a gente é constantemente uma formação, porque cada vez a gente sai com informação nova, cada vez a gente está com algum dado novo, isso é muito bom, é bom demais divulgar esse assunto. Né? E assim, a Vivi tocou numa questão que a gente precisa mesmo, a gente precisa de formação e informação o tempo inteiro. Então, acho que esse é um dos desafios da gente, eu topo também conversar de novo, eu acho que esse assunto não se esgota. Que coisa boa. Então, já temos live marcada. Já temos Olha, gente, amanhã vai ter uma live com a escritora Maria Eduarda, né? Pelo amor de Deus, pela minha vida, ela é a minha filha. Então, ela vai falar sobre família. Então, eu já convido vocês para ouvir. Olha, vocês vão gostar muito, porque Maria fala sobre as experiências dela, e aí é bom a gente ouvir o aluno, a gente ouvir o professor, a gente ouvir o itinerante, para a gente conseguir entender, gente, o que eu posso fazer além do que eu estou fazendo para contribuir com o meu filho. Então, amanhã, vocês estão convidados, nossos convidados especiais. Entra lá, dá uma olhadinha. E agora eu quero agradecer à professora Raquel. Sei que para ela é um desafio enorme estar aqui agora. Então, eu quero te agradecer imensamente, minha amiga. Quero agradecer a Vivi, minha chefinha tão linda. Aprendi tanto com ela, a gente continua aprendendo. Então, aí estamos unidas aí, continuando, né? Essa busca de trazer mais informações, de discutir esse assunto, porque é assim que a gente consegue ajudar. Então, olha só, live já marcada, só vou colocar uma data aí para a gente voltar, tá bom? E aí vamos continuar aí buscando mais, e eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui. Quem for ver essa live depois, ela vai ficar salva. Gente, o meu muito obrigada. Amanhã a gente encerra essa semana de lives especiais, né? Considerando que a sala de recursos, a sala revista, tá todo mundo aí torcendo e buscando cada vez mais trazer a melhor informação para vocês. Estamos num processo como vocês estão. Então, olha, um excelente final de semana, que Deus abençoe você. Hoje eu tive um dia, assim, para lá de feliz, trabalhando com orientação de PEI, foi um dia maravilhoso, e assim, é isso que dá vida para quem gosta do que faz, né? Então, que você trabalhe com seu filho todos os dias, ensine ele a identificar aquela área de paixão, para que ele vá para o trabalho como se ele estivesse indo para casa e ele volte para casa como se ele estivesse indo para o trabalho. Porque isso é felicidade, gente. Fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente não se cansa, porque a gente quer mais. Se a gente tivesse que ficar aqui discutindo, nós ficaríamos muito tempo. Então, gratidão para todas vocês. Meninas, é uma honra contar com o apoio de vocês nesse momento. Beijo. Socorro! Eu só quero dar um beijo especial na Raquel, dizer que estou com muita saudade, viu? Você também, viu, Socorro? Em nome da equipe de Altas Habilidades Santa Maria, dizer que foi uma honra muito grande falar com vocês, a todos que estão assistindo, viu? Um grande beijo, um grande abraço, que a gente possa se rever logo, tá bom? Olha, Vivi, eu falei com a Socorro antes da live, eu falei assim, a Vivi é
tão maravilhosa, a saudade que a gente tem dela. Eu nunca esqueci naqueles campeonatos de robótica que a gente ia, e você passava, era o dia lá com a gente, era lanchando galinhada, era subindo nas escadas, era torcendo, era gritando para os meninos. A saudade, viu? Saudade. Um grande Beijo para abraço. vocês. Hum.